Essa semana eu tive o prazer de tomar um delicioso café com a vice-governadora Margarete Coelho, que acaba de lançar um livro e escreveu seu nome na história política do Piauí ao ser a primeira mulher a assumir o governo do estado. Sobre esses e outros assuntos, nós conversamos no Café Executivo. Vejam. Estamos aqui no nosso Café Executivo, tendo o prazer enorme de receber a vice-governadora do estado do Piauí, doutora Margarete Coelho, que está aqui, que nós teremos uma conversa agradabilíssima que você não pode perder. Muito obrigada por estar aqui conosco, doutora. Eu que agradeço, para mim é um prazer enorme estar aqui. Esse espaço em que se discute o valor das profissões é muito interessante. Estou muito feliz com a oportunidade. Muito obrigada. Eu queria começar falando para quem está nos assistindo um pouco dessa trajetória na política, lembrando que é uma área que até muito pouco tempo atrás, a gente ainda vê resquícios disso, que era muito destinada somente, exclusivamente ao âmbito masculino. Até para conversar sobre política era o clube do Bolinha e as mulheres não falavam de política. Como é que é essa sua inserção nessa área? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Olha, realmente é um campo muito árido ainda para as mulheres. Nós olhamos sempre e gostamos de lembrar disso, nós somos a maioria do eleitorado, mais de 50%. E a nossa representação é 9,9%. E eu não arredondo para 10%, é 9,9%. A gente não chega a 10% dos cargos. O que demonstra que, a despeito de todas as medidas que foram tomadas no sentido de incluir a mulher no espaço político, elas são ineficazes. As políticas desenvolvidas nesse âmbito têm sido completamente ineficazes. Realmente é um campo muito árido. No meu caso, eu comecei advogando para partidos políticos, né? Não nego que tenho familiares também na política, o que terminou por me aproximar dos partidos, não da política em si, mas dos partidos como advogada. Então, advogando na área eleitoral, fazendo política na OAB. E aí, nesse fazer política, e como esse campo mesmo, esse protagonismo da mulher, essa ausência de lideranças da mulher, terminou por me constituir nessa liderança, me colocar nesse ponto em que eu poderia falar em nome das mulheres. E com isso, verbalizando essa ausência de lideranças, levantando essa bandeira, terminei indo para a política. Não houve uma construção pessoal, realmente não houve, era uma construção mais coletiva de se trabalhar. E quando houve a oportunidade de uma candidatura minha, pessoal, eu que já trabalhava em tantas outras candidaturas, eu que em todos os espaços reclamava que não haviam candidatas mulheres, fiquei realmente... Condicionada, né? Condicionada, mesmo me senti convocada, me senti chamada e fui. E eu digo isso porque a mulher ela não tem essa não é uma construção egoísta, não é um projeto pessoal. Nós temos que ter um projeto coletivo. Você não pode fazer política pensando no seu desempenho pessoal, no seu desenvolvimento. Porque política você faz em grupo, você faz no coletivo, você se legitima representando este ou aquele segmento. E o segmento que se sentiu representado por meu intermédio foi sempre o meio ambiente, foi sempre a mulher, foi sempre o jovem, enfim. Eram discursos que estavam aí precisando de voz. E terminei assumindo esse papel e estou aqui. A gente tem muitas qualidades e competências que são muito definidas para a figura do perfil feminino. E no ambiente político, a gente percebe que elas seriam extremamente favoráveis, né? A mulher tem uma capacidade de negociação muito boa, exatamente, de comunicação. Exatamente. Por que não é atrativo, no seu entendimento? Eu acho que é a questão do gênero mesmo que articula essa diferença. Nós, lá atrás, nos resquícios ainda que você falou do paternalismo, do patriarcalismo, e por que não dizer mesmo, mais explicitamente, do machismo, né? Ficou desenhado que seria o espaço da mulher, que seria o espaço doméstico. Ela era boa dona de casa e a mulher só ia para outros setores, para outras áreas, depois que dava conta do trabalho doméstico. Então era sempre uma terceira jornada fora de casa. Então esse desenho, onde se desenhou o espaço da rua, o espaço público para o homem e o espaço privado, o espaço da casa para a mulher, ela ficou ceifada mesmo a participação política dela, a despeito de toda essa habilidade que se fala. Outra questão também é que, por ser delineado como uma área preferencialmente exercida por homens,
Também se exigia do político um tipo de perfil que a mulher não queria se sujeitar a ele. Que é aquele perfil, olha, mulher quando vai para a vida pública, ela adquire hábitos masculinos, ela bebe, ela fuma, ela se veste como homem, ela fala como homem e discursa como homem. Por quê? O discurso do homem e o discurso da mulher na política são completamente diferentes e o discurso da mulher ainda não foi bem entendido. O discurso da mulher é aquele discurso de melhoria da qualidade de vida. É dizer, ela não diz, eu vou construir 10 escolas, 20 pontes, como diz o homem. Ela diz, eu vou melhorar a qualidade da educação, eu vou melhorar a questão da acessibilidade urbana, ou seja, mesmo em outras áreas. Enfim, essa diferença passa a impressão de que a mulher ela é fraquinha, ela não dá conta, ela é mimimi, ela é nhenhenhê, enquanto o homem é aquele que decide, que não tem medo de decidir, que vai adiante. As decisões mais duras ficariam para o homem, né? E as mulheres com as decisões mais flexíveis, mais amenas, digamos assim. O que deveria favorecer a política, porque a política é exatamente, eu acho que você demonstra força, né, e belicosidade em guerras. A política é exatamente o oposto disso. Na política o que se quer é o diálogo, é a conversa, é a convergência. A política geralmente ela é feita em órgãos colegiados, são as assembleias legislativas, as câmaras municipais, com muita gente envolvida e com decisões coletivas, em que eu preciso construir uma decisão. De nada adianta, por exemplo, eu ser contra a redução da maioridade penal, por exemplo, se a maioria do Congresso não é. Então eu tenho que conversar, dialogar e convencer primeiro os meus pares de que realmente a minha opinião deve prevalecer porque é a mais adequada para aquele momento que vive a sociedade. Então são construções coletivas que a mulher tem uma aptidão maior. Então talvez por isso, e sem querer ser ativista da causa da mulher na política, talvez por isso haja esse descompasso tão grande entre o que quer a opinião pública e muitas vezes o que quer o Congresso Nacional. Isso é natural às vezes, mas quando chega ao ponto das pessoas não se sentirem representadas, aí você percebe que o problema ficou grave. Verdade. Né? As pessoas, hoje, nos movimentos de rua, a despeito de não se saber exatamente o que queriam os movimentos de rua, isso porque leva um tempo da história para se analisar, sociologicamente, se analisar um movimento... Olhar para trás e saber do que realmente estavam querendo, né? Exatamente. Mas uma coisa era certa. Havia uma crise de representação porque não se queria partidos políticos, não se queriam representantes ali. E cada um falava de uma coisa e cada um falava uma língua. Né? Então, essa crise de representatividade talvez se dê exatamente por isso, por essa distância entre o discurso de chegada ao poder e o discurso de exercício ao poder. Isso a mulher tem uma fidelidade maior nesse sentido. Falando de representação, de representatividade, a senhora ocupa um cargo de vice-governadora, recentemente ocupou, né, pela ausência, o afastamento do nosso governador, o cargo de governadora. O que isso representa na sua vida, nos seus ideais como profissional, como um exemplo de liderança? O que isso representa? Primeiro, eu gostaria de dizer, eu friso sempre, não é um projeto pessoal. Sim. Eu sempre tive muita consciência, e isso eu vi durante a campanha, e eu firmei esse pacto durante a campanha, de dizer às mulheres que eu chegaria lá para representá-las, que eu não chegaria para fazer, se chegasse de fato, para fazer figuração. Porque é muito comum se colocar a mulher para dizer, olha, nós temos mulher. Sim. E a mulher fica calada ou repete aquilo, né, como um ventríloco, aquilo, né, que as lideranças masculinas lhe pedem que repita. Dentro da ordem do politicamente correto, colocar uma mulher, ter uma mulher sempre é muito bom, dá visibilidade. Dá a impressão de que as mulheres estão representadas, ou seja, dá a impressão de que mais da maioria da população está representada, quando de fato não está. Então, para mim, representa exatamente isso, a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que nós nos comprometemos, tudo aquilo que nós acreditamos e pelo qual lutamos a vida inteira. Uma participação efetiva das mulheres, políticas públicas pensadas para as mulheres, por mulheres, né? Um diálogo maior.
E no período que nós passamos no governo, né, assumindo em substituição ao governador Wellington Dias, foi exatamente isso que nós fizemos, para deixar bem claro que a proposta é essa. Nós recebemos os movimentos de mulheres, abrimos as portas do Palácio para o movimento das mulheres e as portas continuam abertas, para os movimentos de origem africana, para os jovens, para os adolescentes através de seus conselhos. Deixamos muito abertas essa possibilidade, isso que é uma peculiaridade da mulher, do diálogo com a sociedade, do diálogo com os movimentos sociais. Doutora, recentemente foi lançado um livro da sua autoria, A Democracia na Encruzilhada, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, dessa produção literária, a nova autora piauiense. Fale um pouquinho para nós, por favor. Muito obrigada. Na verdade, esse é o meu primeiro livro individual, mas eu já participei de outros 3 livros, né, contribuindo com capítulos de outros livros, né. Na verdade, já tenho algumas publicações, principalmente nessa área do direito eleitoral e da democracia. Esse meu livro, ele é resultado minha dissertação da mestrado. Na minha dissertação do mestrado, né, é resultado do meu curso de mestrado mesmo, na verdade, né, onde foram compilados meus trabalhos, e trata da democracia, dessa democracia que nós chamamos a democracia reflexiva, a democracia instrumental, ou seja, como nós nos fazemos representantes, as regras que valem para o jogo político, para o jogo do poder, a justiça que utiliza como instrumento essas regras para fazer valer, né? E, portanto, examinamos a justiça eleitoral, a atuação da justiça eleitoral, de que forma nossas regras contribuem para a melhoria da democracia. Se nós temos um processo aqui contributivo, se nós temos um processo de amadurecimento da democracia, ou se, ao contrário, as nossas regras, ao possibilitarem que a justiça eleitoral, que o juiz eleitoral, muitas vezes é quem diga ao final, é quem tem a última palavra sobre o resultado da eleição, se nós não estamos, de uma certa forma, tirando a responsabilidade do eleitor, né? Tirando dele... transferindo para um órgão. E transferindo para um órgão que é monocrático muitas vezes, para uma decisão técnica, quando, na verdade, nessa seara, a decisão tem que ser política. Você não estaria infantilizando o eleitor na medida em que você faz uma super tutela a ele, você diz, olha, você votou mal, eu vou fazer outra eleição. Você vendeu seu voto, eu vou fazer outra eleição. Tá certo que tem que ter mesmo. A regra do jogo do poder não pode ser a regra do vale tudo, porque já é uma regra do mais forte. Claro que tem que ganhar obedecendo às regras. Mas será que a justiça eleitoral, ao se substituir muitas vezes ao legislador, porque ela tem uma jurisprudência muito ativista, ou no momento em que se aguarda para que ela diga se a eleição valeu ou não, se não tira a responsabilidade também do eleitor e do político, transfere para outro palco, e isso termina por dificultar o amadurecimento da democracia. Nós não assumimos as responsabilidades das nossas decisões, das nossas escolhas, transferimos para um outro poder, um poder que é técnico, que decide com técnica e não com política. Então, isso é uma pergunta que tem que ser respondida, que nós temos que nos fazer todos os dias. É esse o sistema que nós queremos? Ele contribui com a democracia, tendo em vista que a democracia ainda continua sendo a melhor forma de viver e conviver em sociedade. É isso mesmo? Então vale uma boa reflexão, uma leitura para uma boa reflexão do que está aqui. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente no nosso Café Executivo. Dizer que além da honra de ter a vice-governadora aqui no nosso programa, de toda a atuação dela, você precisa ver aqui de pertinho o brilho no olho, falar das coisas, do que ela está fazendo, de como que ela age. Isso é muito importante e vale para qualquer profissão, independente do gênero. Isso vale, mostra um nível de competência e de envolvimento com aquilo que você está envolvido. Eu deixo aqui para você encerrar, dando as suas palavras a quem está nos assistindo. Mais uma vez agradeço. Olha, também mais uma vez agradecer pela atenção, agradecer pelo apoio que eu tenho recebido sempre, né? É muito bom você fazer aquilo que você acredita e você perceber um resultado final. Então, vale o empenho em tudo que se vai fazer, vale colocar o coração em tudo que se vai fazer, mas vale também você se dedicar à técnica, porque a técnica, a emoção não substitui a técnica, como a técnica também não substitui a emoção. Então, nós temos que nos capacitar,
temos que nos treinar, nos dedicar com afinco àquilo que queremos e colocar o coração ali junto, porque aí dá certo sempre. Ficou a dica, técnica e emoção e coração juntos para você ser competente. Obrigada e até a próxima.